Entendeu? Fala galera, estamos aí para o cilindro. Vamos ver ele? Um dos sólidos que mais acontece nos vestibulares do Brasil. Cilindro, nossa, é impressionante. O Enem ama. A CAF, nossa, é demais. Chegou absurdo já de das 7 da CAF, 2 ser de cilindro. E a Federal também ama, todo mundo gosta de cilindro. Quer saber por quê? Eu te conto por quê. Porque ele é muito fácil de contextualizar. Muito fácil. Muito fácil de contextualizar. Onde eu olho e vejo cilindro. Vou procurar cilindro aqui na sala. Fio, a lâmpada, o giz, o apagador, o lixeiro, caneta, brinco, relógio. É muito fácil contextualizar cilindro, por isso que cai tanto no vestibular. Olha que pergunta interessante, combina muito com o Enem, que gosta de teoria. Por que tanta embalagem cilíndrica? Cara, dá tanto trabalho fazer embalagem cilíndrica. Por que as empresas de manufatura preferem embalagem cilíndrica? Aí a resposta ela é revigorante. Digamos que você pegou um pedaço de arame de tamanho 12. Por que eu falei arame? Porque arame é maleável. Você pode pegar esse pedaço de arame e fazer um triângulo, né? 12 dividido por 3 dá 4. Você pode pegar esse arame, fazer um quadrado? Dá pra fazer, né? 12 dividido por 4 dá 3. E você pode fazer um hexágono. Você pode até tentar fazer um círculo. Se você tivesse equipamento, até um círculo perfeito você faria. O perímetro é 12, 4 vezes 3, 12. O perímetro é 12, 3 vezes 4, 12. O perímetro é 12. Perímetro, que é esse comprimento, é 12. Se você calcular essas 3 áreas, sabe qual vai ser a maior área? A do círculo. Vou te falar mais. A matemática gosta de padrão. Sabe qual delas é a menor área? A menor? A do triângulo. Cada vez que você vai aumentando o número de lados, a área vai aumentando. Só com o mesmo pedaço de arame, 12? Não, não é possível. Sim, é possível. Sim, é possível. É exatamente isso que eu estou te falando. Cada vez que você vai aumentando o número de lados, a área aumenta. A área aumenta com o mesmo pedaço de arame. Isso é uma das coisas fantásticas da engenharia de materiais, da engenharia propriamente dita. Com o mesmo material, eu formo figuras de formas e de dimensões e de conteúdos diferentes. Aí eu vou provar. Área de um triângulo equilátero. 1, 2, 3, 4. Área de quadrado. L ao quadrado. Área de círculo. Pi R ao quadrado. O lado aqui é 4. 4 ao quadrado, 16. Dividido por 4 dá 4. Raiz de 3, 1,7. Então a área vai dar aproximadamente o dobro de 1,7 é 3,4. O dobro de 3,4 é 6,8. Aqui o lado é 3. 3 ao quadrado é 9. E aí? Já do triângulo para o quadrado, já deu uma diferença significativa, não? Meu Deus, mas com o mesmo pedaço de arame. Pois é. Quer apostar que aqui vai dar maior ainda? Esse comprimento que é o arame é 12. O comprimento de bola é 2 pi r. Para nossa conta não ficar muito chata, vou botar o pi 3, tá? 2 vezes 3, 6. 12 por 6 dá 2. Se aqui no pi eu botei 3, para ser justo, aqui eu vou botar 3 de novo. 3 vezes raio ao quadrado e a área deu 12. Deu maior, né, amor? Bem maior, com o mesmo pedaço de arame. E ele vai aumentando progressivamente. 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados, 7 lados, a área maior, área maior, área maior. Mas tem uma hora que acaba, óbvio, tem hora que tem um limite. A geometria moderna diz que o círculo é um polígono regular cujo número de lados tende ao infinito. Se você aumentasse o número de lados, aumentasse até tender ao infinito, daria um círculo. Então, se ele é o polígono regular com maior número de lados, ele também vai ser o cara com a maior área possível. Por isso que as empresas fazem tanta embalagem cilíndrica, entendeu, né?
com o mesmo conteúdo, o mesmo material, eu formo uma figura que cabe mais. Afinal de contas, a área vai influenciar no volume. Você lembra de volume de prisma? A área da base vezes a altura. E é por isso que tem tanta embalagem cilíndrica, mais conteúdo, mais volume. Boa essa, hein? Diga aí. Definição. A definição depende do livro que você vai ler. Tem livros que preferem definir o cilindro circular reto como um sólido de revolução. Você entende o que é um sólido de revolução? Professor, todo sólido é de revolução? Não. Nem todo sólido é formado a partir de um giro. Um cilindro é. Então, o cilindro é um sólido de revolução. Que existe uma figura plana que, se girar, vai gerá-lo. Sabe quem é a figura? O retângulo. Se eu pegar um retângulo, tá vendo um retângulo aqui? Eu vou girar ele, viu? Tá vendo um cilindro ou não? Sei que todo mundo tá vendo. Quase todo mundo. Tem gente que a visão espacial é muito ruim. Só não tá vendo um cilindro, tá vendo uma plaquinha dando uma voltinha. Mas é um cilindro, amor. Porque o cilindro circular reto, ele é um sólido de revolução. Ele é formado a partir de um giro de um retângulo. Só, mas podia também ser um quadrado, né? Todo quadrado é um retângulo. Ah, é verdade, lembrei. Agora, tem autores que preferem definir um cilindro como um prisma. Prisma circular. Prisma, duas bases paralelas iguais. Sólido definido que está entre duas bases paralelas iguais. Pode ser dois triângulos? Pode. Pode ser dois quadrados? Pode. Por que não pode ser dois círculos? Então, prisma circular. Prisma de base circular. Pode ser também. Afinal de contas, as fórmulas são as mesmas. Os procedimentos são os mesmos. Vamos falar dos elementos? Quem são os elementos? Como a base é circular, ele tem que ter um elemento linear chamado raio. A distância lá de cima está lá embaixo, a distância entre as bases de um prisma, você já sabe que é a sua altura. E aquela linha que você sempre chamou de aresta lateral, aqui não tem. Toda vez que a base é circular, o nome lateral é geratriz. Ah, eu só quero chamar de aresta, pare, não pode. Só quem tem aresta é quem tem base poligonal definida. Por quê, prof? Porque aresta ela é mensurável, eu conto. Geratriz eu não conto. Quantas arestas laterais tem num cubo? Deixa eu ver, 4. Então aresta dá para contar. Geratriz? Quantas geratrizes tem no cilindro? Você acha que é 1? Você acha que é 2? Ou você acha que é infinite? E a resposta é infinite geratrizes. Geratriz, 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 geratriz. Por isso que a matemática não deu o mesmo nome. A aresta eu conto. Tem 3, tem 4, tem 10. Geratriz é infinite. Mas só tem geratriz quem tem base circular. Pegou? Esses são os 3 elementos que vão participar da aula de hoje. O raio da base circular, a altura, que é a distância entre as bases, e a geratriz, que é aquele elemento linear, lateral. Classificação. Já lhe contei isso anteriormente, né? Todos os sólidos de Santa Catarina foram retos. Todos, todos, todos. Bom, a grande virtude de ser reto, já lembra qual é? É que a minha geratriz vai coincidir com a minha altura, facilitando muito o cálculo e a resolução. Já quando ele for oblíquo, eu tenho notícia boa para te dar. Você lembra qual é a notícia boa? As fórmulas são as mesmas, mas eu tenho notícia ruim para te dar também. Quando o sólido está oblíquo, sua geratriz não consegue mais ser sua altura. Primeiro desenho. Você faz um círculo embaixo e outro em cima. Na hora de fazer o de cima, não bota bem embaixo, bota direitinho. Aí ele fica tortinho. Fórmulas, todas iguais. Áreas e volumes, todas as fórmulas são as mesmas. Mas esse cara vai me dar mais trabalho. Porque aqui minha geratriz não tem como ser minha altura. Você lembra muito bem que toda altura precisa formar 90 graus. Aí sim eu sou a altura. A altura é a distância entre as bases. E quando você fala a distância, subtende-se que é a menor, uma linha reta. Mas não fique triste. O exercício sempre lhe dará subterfúgios para encontrar a altura. O mais comum é o cara dar o ângulo. E lembre que ele pode te dar o ângulo com a horizontal, alfa, ou com a vertical, beta, o que mudaria se eu sou catoa. Quando o cara me dá o alfa, eu pratico seno, porque seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Quando o cara me dá o beta, que é o ângulo formado com a vertical, aí eu pratico cosseno. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então é importante estar atento se o cara está te dando alfa ou beta. Alfa é formado com o eixo horizontal e beta é formado com o vertical. No alfa, a altura é o cateto oposto e no beta, a altura é o cateto adjacente. E eu te contei também, em outra aula,
Aqui em São Paulo, que os oblíquos caem exacerbadamente, já está meio sem graça dar o ângulo. Aí, para poder dar uma variabilidade de exercício, eles têm dado a projeção ortogonal. Você lembra que é isso? Ele vai falar assim, ó. A projeção ortogonal da geratriz vale 3. Onde eu boto esse 3? Projeção é sombra. E ortogonal é o sol de 90 graus, meio-dia. Aí você liga o sol. E a sombra da geratriz está aqui embaixo, ó. Projeção ortogonal da geratriz. Se você tiver a geratriz e a projeção, você não precisa de ângulo. Você faz um Pitágoras e acha a altura. Resumindo, ou o cara te dá o ângulo, só que à toa, acha a altura, ou a projeção ortogonal, Pitágoras, acha a altura. O resto, as fórmulas são as mesmas. Uma notícia teórica bem interessante. Toda vez que o cara fala cilindro de revolução, ele já está contando para o bom aluno que ele é reto. Nenhum sólido oblíquo é de revolução, nenhum. Então, quando você lê no vestibular um cilindro de revolução, ele está falando no seu ouvido que você é um bom aluno. O sólido está reto. Os oblíquos, nenhum deles são sólidos de giro, de revolução. Nenhum. Andamos. Áreas e volumes. Primeiro vamos falar da área da base. Como a base necessariamente é um círculo, a área da base você já aprendeu na geometria plana que é πr ao quadrado. Agora a área lateral eu tenho muito para te contar. A área lateral é o seguinte, ó. Olha esse cilindro aqui. Você consegue enxergar esse cilindro? Sua área lateral é tudo isso aqui, ó. Porque ele sabe que ele comprou uma lata de tinta para pintar isso. Então eu preciso saber da área lateral dele. Então eu vou cortar ele e planificá-lo. Na verdade é um retângulo. A área lateral de qualquer prisma reto são retângulos. O cilindro também. Note que se você pintar esse retângulo, eu estou pintando do cilindro toda a sua área lateral. E esse link do retângulo com o cilindro, os vestibulares amam, porque tem um que não vê isso. Então calcule a área desse retângulo, base vezes altura, que você terá toda a minha área lateral do cilindro. Mas quem é a base desse retângulo? Veja se é fácil de ver que a base desse retângulo, na verdade, é o comprimento da bolinha. Ó. O comprimento da bolinha é a base do retângulo. E se eu não me engano, o comprimento de uma bolinha é um tal de 2πr. 2πr. E a altura do retângulo é a altura do cilindro. Então a área desse retângulo, base vezes altura, vai ser 2πr vezes h, que é a que a Federal te dá pronta. Mas a Federal não ensina a fazer esse link. Esse link que o Bet mostrou agora, ele é muito comum nos vestibulares. Enxergar o retângulo virando o cilindro, nesse processo de conformação matemática. Então, 2πr base vezes altura me dá a área lateral de um cilindro, coisa que a Federal já me conta pronto. Agora eu quero a área de tudo. Você não precisa tentar lembrar da fórmula. A área de tudo é a área de tudo. A área de tudo são duas áreas da base mais a área lateral. Só que no formulário da Federal, essa fórmula já vem mais esmiuçada, mais discriminada. O que a Federal faz por você? Onde tem a área da base, ele já coloca πr ao quadrado. 2, porque são duas bases. E onde tem a área lateral, ele já coloca 2πrh. Então no formulário da UFSC já vem assim, ó, prontinho, me use. Mas nós sabemos que a pergunta principal de um sólido nunca foi sua área. A pergunta principal de um sólido é o seu volume. E como nós começamos a aula chamando ele de prisma, você já sabe que o Bahia vai te contar, né? Volume dele, já que ele é um prisma, é a área da base vezes a altura. Só que a Federal é sua amiga. Sabe o que a Federal faz por você? Onde tem a área da base, como a base é um círculo, eu já coloco na área da base πr ao quadrado. E ela fica assim. Resumindo, tudo o que está nesse slide, a Federal te dá. Tudo. É só você saber praticar. Mas é legal entender, né, gente, de onde saíram essas fórmulas, de onde saíram essas conjecturas algébricas. É legal entender. Entender como saíram as coisas faz você não esquecer. Agora, momento de tristeza. Agora eu vou te contar as coisas que a Federal não te dá. E sabe o que é o pior? Está na moda. Os cortes que você pode fazer num sólido. E eu vou falar de todos, tá? Sem preguiça. Vamos começar do corte transversal. Não interessa quem é o sólido que vai aparecer ali.
se é uma pirâmide, um cone, não interessa. Matemática não tem às vezes. Quando alguém pedir você faça um corte transversal, é o corte paralelo à base sempre. No caso do cilindro, fica muito fácil. Fazer um corte paralelo à base. Cara, é claro que fica igual à área da base. Não tem como ser diferente. Você de manhã cedo, às vezes você corta linguiça e bota no pão? Eu gosto de linguiça no pão. Você faz corte transversal. E sempre fica igual, ou muda? Alguma vez você cortou a linguiça? Nossa, um triângulo, um hexágono. Não, né? Cada corte que eu faço paralelo à base fica exatamente igual à base. Então, quando alguém me pedir a área transversal, só tem um jeito de eu errar, se eu não souber o que é transversal. Que se eu lembrar, eu sei que é igualzinho à área da base. Mumu? Vem. O corte mais catarinense de todos é esse, meridiano. Nossa, Santa Catarina adora o corte meridiano. E esse nome é universal, tá? Não interessa que aula eu tô dando, se é pirâmide, se é cone, se é cilindro, a definição é única. Corte meridiano é o corte que passa pelo eixo, contém o eixo do sólido, divide ele bem no meio. Você passa pelo eixo assim, ó. Assim. E vai gerar a área de um retângulo. Ah, professor, mas podia ser um quadrado, né? Já te contei que todo quadrado é um retângulo. Vai dar a área de um retângulo. Se o cilindro é reto, como todos de Santa Catarina foram até hoje, vai dar um retângulo. Aí ele vai te pedir o quê? A área. Você não pode pedir o volume? Gente, ele até pode, mas é muito improvável. Quando o cara faz um corte, você gera uma figura plana. Você gera um círculo, um retângulo. Então ele pede a área da figura plana gerada. Ele até poderia pedir o volume, mas naquele caso ali mesmo seria tão fácil, né? Como o corte divide bem no meio, era só calcular o volume total e dividir por 2. Não tem nem graça. 99% dos exercícios que você vai fazer de corte, eu te dou minha palavra, ele vai pedir a área do corte. Eu quero a área daquele retângulo. Mas espera aí, a área de retângulo é base vezes altura? A área do retângulo, base vezes altura? Mas como o corte passa no meio, a base são 2 raios, aí fica 2R vezes H. Se você quiser botar geratriz, né, em vez de H, já que está reto e é igual, pode ser também. 2R vezes H é o jeito mais comum de você proceder. Mas você não pode decorar isso aqui, gente. Se você decorar, você vai esquecer. Você tem que achar lógico. Área do retângulo, base 2R vezes altura. Fechou? Sabia que existe um risco desse retângulo ser um quadrado, né? Sabia, né? Todo quadrado é um retângulo. Nem todo retângulo é um quadrado. Para aquele retângulo ser um quadrado, tem que usar uma palavra que começa com a letra E. E cai muito no vestibular. Ele fala que é um cilindro equilátero. Vamos traduzir? Equil igual, látero, lados. Equilátero, lados iguais. Ele está te falando ipsilítere que os lados são iguais. E se os lados são iguais, G igual a 2R? Lados iguais, esse aqui era um quadrado, G igual a 2R, goiabada do real, G igual a 2R, goiabada do real. Se o vestibular falar equilátero e você não lembrar disso, eu acho que você não vai fazer a questão. Porque isso não vem no formulário da Federal, isso vem na sua mente, no seu braço ou na sua perna. Falou equilátero, lados iguais, lados iguais, lados iguais, goiabada do real, lados iguais, goiabada do real, imprescindível, que é muito na Federal. Rimou. Vem. Agora eu vou falar dos cortes que nunca caíram em Santa Catarina. Tem. Longitudinal mesmo, nunca vi essa palavra em nosso estado. Já vi na FUVEST, no ITA, no Unicamp, no IME. Um dia vai cair, Baia? Tomara que sim. Corte longitudinal, independente do sólido, é quando você corta paralelo ao eixo. Imagine você com um palmito, cortando as tiras, as lascas de palmito. Cortes longitudinais, paralelo ao eixo. Ele continua dando retângulo, mas um retângulo um pouco mais difícil de trabalhar. Eu vou te falar por quê, gente. Eu vou até fazer um desenho aqui para você ver o corte progressivamente. Eu não vou fazer um palmito não, que a menina uma vez me pediu, professor, palmito? Ninguém corta palmito assim. Eu falei, fala o que então, amor? Falou, fala que é um queijo Minas. Tá bom. Vamos imaginar um queijo Minas, sua mãe botou na mesa hoje de manhã. E cabe a você cortar o queijo Minas pela primeira vez. E ela me disse que todo mundo corta queijo Minas de maneira longitudinal, paralela ao eixo. Você vai cortar aqui, fazer o primeiro corte do queijo Minas, paralelo ao eixo. Vai dar um retângulo.
E você já sabe que a área de retângulo é o produto da sua base pela sua altura. A altura não é problemático, porque a altura desse retângulo é a altura do queijo, é a altura do cilindro. O problema está em achar a base. Porque quando o corte passava pelo centro, ficava fácil falar que a base era 2 raios. E aqui é claro que essa base não são 2 raios. E aí quando falta alguém na sua vida, você lembra quem te salva? Triângulo. Olha o Baia. De cá para cá é o raio do queijo Minas, é o raio do cilindro. De cá para cá é a famosa distância de corte, que geralmente o vestibular te conta. Fiz um corte a 3 centímetros do eixo, fiz um corte a 2 centímetros do centro. E como toda distância matemática forma 90 graus, você vai pegar esse triângulo e vai fazer um pitch. O segredo do longitudinal, gente, está naquele triângulo. Distância de corte, raio do cilindro, e esse cara não é a base toda, mas é sempre a metade. Base sobre 2. Base sobre 2. Você tem certeza que esse cara é exatamente a metade? Claro. Porque do lado de lá tem o mesmo triângulo. Raio, distância de corte, base sobre 2. Raio, raio, distância de corte, base sobre 2, base sobre 2. Então, base sobre 2. O segredo do longitudinal é esse Pitágoras. Você mata todas de longitudinal, pode confiar no Baia. Então, a área longitudinal é a área de um retângulo, mas um retângulo um pouco mais problemático, porque essa base, a altura é notória, a altura é a altura do cilindro. O problema é a base, que eu vou ter que fazer um Pitágoras ali, um triangulinho, para poder achar ela. Aí depois que eu achar a base, área, base vezes altura, e fica mumu. Nunca caiu em Santa Catarina. Poderia, hein? Eu queria. Às vezes, raramente, Itaíne, ele pede esse volume. E as pessoas acham que é difícil calcular esse volume. Gente, todo mundo que tem duas bases paralelas e congruentes, e o volume que você quer está entre eles, é porque o volume é área da base vezes altura. Não tem uma fórmula esdrúxula para calcular aquele volume ali. É fazer a área da base, que ele vai te dar subterfúgio para encontrar, vezes a altura, que é a distância entre as bases. Aí você tem todo esse volume aqui dentro do cilindro. Se um dia você fizer uma questão que peça isso. Tem uma só das 20 que pede. Tá lá pelas últimas. Lembrando que essa área daqui, ó, nada mais é do que... Lembra da aula de áreas do Marcão? Você vai no rodízio de pizza, não come a borda da pizza. O nome matemático, segmento circular. É só calcular a área do setor e tira a área do triângulo, que sobra esse cara, que é a área da base. Aí eu faço a área da base vezes a altura e calculo esse volume, que é muito pouco provável que caia no seu vestibular, porque o tempo hábil fica muito extenuante. Nos testes tem uma só, bem no finalzinho. E mais um corte inédito, que é o corte oblíquo. Ah, isso eu boto mais fé de cair. O que é oblíquo? Oblíquo é quando você corta paralelo a nada. Quando você corta de maneira inclinada, ó. Paralelo a nada, inclinado. Primeira pegadinha, Baia, esse cara é um círculo? Nada a ver. Quando você corta paralelo é círculo. Se você inclinar um pentelésimo que seja, já não é mais círculo. Aí ele vai pedir a área daquela elipse. Ah, não vai me dizer que você não lembra como é calcular a área de elipse. Que já caiu no Enem e já caiu na UDESC. A área de elipse tem a mesma fórmula de área de um círculo. Imagina que esse cara é um círculo. Área do círculo, π vezes R vezes R. Não é assim círculo? Π vezes R vezes R. Aí fica πr ao quadrado. A diferença é que na elipse, essa distância não é igual a essa. No círculo é. R e R. Π vezes R vezes R, πr ao quadrado. Na elipse, nós temos o eixo maior e o eixo menor. As letras padrões A e B. Então, a área de elipse, π vezes A vezes B. Que vai fazer mais sentido depois que você tiver uma aula chamada cônicas, onde a gente vai ensinar elipse para vocês na geometria analítica. Mas fica a dica da fórmula, π vezes A vezes B. Onde esse cara e esse não são iguais, porque se eles fossem iguais, eles seriam um círculo e não um elipse. Mas eu acho mais legal quando ele pede esse volume aqui, ó. Calcule esse volume! Oh, meu Deus! É chamado tronco de cilindro. Calcule o volume desse tronco de cilindro. Quer apostar que você vai achar fácil? Se fosse o volume de um cilindro, seria a área da base vezes a altura. Aqui também é. Volume, área da base vezes a altura.
Você está pensando, mas se eu pego a altura pequena ou altura grande, nenhuma das duas? Quando você tem alturas diferentes, a altura que representa o sólido é a altura média. Afinal de contas, para que a matemática inventou a palavra média se não foi para isso? Média é um número único que representa o todo. Então o volume desse tronco de cilindro, a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Mas qual das alturas? A média, que é somar as duas e dividir por 2. Que pena que nunca caiu em Santa Catarina. Que quando cair, tenho certeza que meu aluno vai lembrar, porque é lógica a explicação. E agora você pode falar para todo mundo, tá? Eu conheço os 4 cortes de um sólido. Transversal, paralelo à base, meridiano, que é o que mais cai em Santa Catarina, passa bem pelo meio, contém o eixo do sólido. Longitudinal, nunca caiu aqui, paralelo ao eixo. E oblíquo, que é paralelo a nada, que também nunca caiu aqui. Em Santa Catarina só caiu de 2 cortes, transversal e meridiano. Mas eu lhe ensinei todos. Pra falar a verdade, acabou, né? Agora é só fazer uma questãozinha bem legal pra gente terminar com chave de ouro essa aula que você deve treinar muito, chamada cilindro. Vou apagar o quadro pra gente fazer uma questãozinha muito fofa. Tá tudo bem, né? Um corte meridiano, mas é da segunda fase da Unicamp, questão no topo da cadeia alimentar. Um corte meridiano, tem aluno que já parava de ler, pensou, eu nem sei o que é um corte meridiano. Não os meus alunos, que são super bem treinados. Realizado no cilindro, gerou um losango com ângulo de 30 graus. Então você já sabe que o cilindro não está reto. Cilindro reto forma 90 graus. Se formou 30 graus, o cilindro está oblíquo. Então você vai desenhar um círculo embaixo. E o de cima você não bota bem em cima, senão ele fica reto. Você faz ele mesmo de ladinho, tá, gente? Você tenta fazer os dois o mais parecido possível. Porque senão não vai ser um prisma. Senão não vai ser um cilindro. Aí você liga. Este é um cilindro oblíquo. Não foi tão ruim, né? Aí ele mandou fazer um corte meridiano. A matemática não tem às vezes. Corte meridiano contém o eixo. Existe um eixo imaginário aqui. O corte meridiano vai passar por ele. Vai conter ele. Ó. Vou fazer um corte que vai passar por ele, hein? Fiz. Um corte que contém o eixo. É a definição de corte meridiano. É o corte que contém o eixo. Legal essa questão, hein? Oblíquo de corte por... Tô curtindo a questão, viu? E aí? Resultou no losango. Agora você tem que lembrar o que você conhece de losango. Losango é o nome do quadrilátero que tem os lados todos iguais. E esse lado vale 6. 6, 6, 6, 6. Se eu quero um losango, os lados são todos iguais. E aí? E um dos ângulos vale 30. No losango, você tem um par de ângulos agudos e um par de ângulos obtusos. Se ele falou que um deles vale 30, é claro que é o agudo. 30. Você está ligado que quem sabe um sabe o outro, né, gente? Porque a soma de 2 ângulos consecutivos tem que dar 180. 30, 150. 30, 150. Perfazendo 360 graus. Olha que questão técnica. Unicamp, né? Calcule o volume e a área total. Mas as perguntas são sempre as triviais. Volume e área total. Não interessa se você está torto e feio. As fórmulas são as mesmas. Você quer volume de qualquer cilindro do mundo? Quer? É a área da base, que é πr ao quadrado, vezes altura e ponto final. O raio está na mão, tá fácil. O raio, se de cá para cá vale 6, é porque o raio vale 3. E a altura, você acha que a altura é aquele 6 ali? Não. Mas se o cilindro fosse reto, a altura seria o 6? Sim. Por isso que o oblíquo é mais emocionante. Eu tenho que achar essa altura. Você pode achar essa altura aqui por fora, tá, gente? Ai, meu Deus. Mas não sei se você enxerga bem. Essa altura é a mesma aqui por dentro, tá? Não muda nada. Vou pegar essa altura aqui por fora, que seria a mesma daqui por dentro, tá? Se aqui é 150,
do lado é 30. E não esqueça que essa hipotenusa vale 6. Você gosta do 30? Eu adoro. Quando o ângulo vale 30, o cateto oposto é metade da hipotenusa, ou seja, 3. Meu Deus do céu. Cadê? Volume. 3 ao quadrado, 9 vezes 3, 27π. Com uma prova discursiva, não esquece da unidade. Está em centímetros? Então o volume é centímetros cúbicos. Mas ele também pediu a área total. A área de tudo, duas áreas da base, são círculos, 2πr ao quadrado, mais a área lateral. A área lateral é daquele jeito que eu te falei, gente. 2πr vezes h. Base, que é circular, 2πr vezes h. Eu lhe prometi que as fórmulas não iriam mudar. As fórmulas são as mesmas, independente de como ele está. Duas áreas da base, 2πr ao quadrado. 2πr base vezes a altura me dá a área lateral dele. Então a área total, 2π, o raio é 3, 2π, o raio é 3 e a altura é 3. A área total, 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18π, mais 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18π. Então minha área total vai dar 36π centímetros quadrados. Bonita, não foi, gente? Diga aí se não foi linda. Que coisa fofa, cara. Eu adorei. E com isso você está indefectível em cilindro. Pata pra cima, com gana e arrebente nos testes. Beijo, gente.